Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Vamos começar nosso culto com o hino Como um Calmo Rio. 322. 322. Vamos cantar as duas primeiras estrofes Como um Calmo Rio. 322. Pelos teus filhos aqui, abençoa esse tempo, que nós possamos te glorificar, que possamos te louvar. Obrigado, Pai, por cada um de nós aqui, lembrarmos daqueles que não estão conosco, e seja com eles, Pai, também, e esteja com teu servo compartilhando a mensagem hoje à noite. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém. Amém. O próximo hino de Jesus a 12 voz, número 223. 223 de Jesus a 12 voz. Duzentos e 23. Oh
cantar o último hino antes da pregação hoje à noite. Sossegai, número 320. Número 320, vamos cantar esse hino Sossegai. As duas primeiras estrofes. Esse hino é muito alto, vamos ficar em pé melhor. Vamos ficar em pé. Se esforça aí. Obrigado, irmãos, por cantar. Podem se sentar. Obrigado, músicos. Agora nós temos a pregação com o irmão Guilherme. Boa noite, irmãos. Boa noite. Quem vem uma vez, volta novamente. Que bom. Volte mais vezes. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Versículos de 35 ao 41.
41. Enquanto vocês abrem, deixa eu fazer uma configuração aqui. O celular vai desligar. Vamos ler. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança, e disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos que chegamos até aqui, hoje, dia de setembro. Te damos graças, ó Deus, porque podemos também nos reunir hoje para orarmos a Ti, confiando no Teu poder, na Tua vontade, na Tua soberania, e também, ó Pai, para estudarmos um pouco mais a Tua palavra. Nos ajude agora a compreender a Tua palavra, a mim, a comunicar ela, também a meus irmãos, no ouvir e entender. Em nome de Jesus Cristo te louvamos e pedimos. Amém. Amém. Meus irmãos, há diferentes circunstâncias que sobrevêm a nós. Algumas delas são esperadas. Por exemplo, quando se nasce, se espera crescer. Depois de crescer um pouco, estudar. Depois de estudar, ingressar na universidade. Depois de ingressar na universidade, ou até mesmo antes disso, assumir uma profissão e trabalhar. No entanto, tem outras situações que elas não são esperadas, elas são inesperadas. Por exemplo, uma doença que acomete algum ente familiar, uma crise financeira no lar, mortes, etc. São exemplos disso. E muitas das vezes nós não estamos preparados para lidar com essas circunstâncias. Nesse contexto dos discípulos de Jesus, nessa travessia do mar, nós sabemos que alguns discípulos de Cristo, eles eram experientes na navegação. Alguns deles eram pescadores. E se espera que eram navegadores experientes devido à insistência em pescar, em navegar. Então, para eles, a viagem pelo mar era algo natural, era algo simples, onde eles esperavam sair de um ponto e chegar a outro ponto e terminar aquela viagem. No entanto, como nós lemos, veio uma tempestade. E a vida de tempestades em meio às navegações é um momento de tensão. O navegador, por mais experiente que seja, ele sabe que tempestades podem trazer prejuízo àquela viagem. A viagem não será tão tranquila, ela vai ter uma tensão. E nesse sentido, Jesus ele esteve muitas vezes com seus discípulos. E em vários casos ele atravessou o mar, que nessa parte se entende, e também nos outros evangelhos, em Mateus e Marcos, quando você lê esse relato paralelo lá, você vai entender que é o mar da Galileia. E uma dessas viagens, o inesperado aconteceu. Veio essa tempestade. E foi uma tempestade que, se você prestou atenção no relato, os marinheiros não conseguiram contornar. Eles, apesar